Ezequiel, capítulo 43. Então o homem me levou à porta, a porta que olha para o Oriente. E eis que, do caminho do Oriente, vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera, quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. Eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. E o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis, nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades, e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo, sobre o cimo do monte. Todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos. A base será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura. E a sua borda, em todo o seu contorno, de 4 dedos. Esta é a base do altar. Da base, na linha da terra, até a afiada do fundo, 2 côvados, e de largura, 1 côvado. Da fiada pequena até a fiada grande, 4 côvados, e a largura, 1 côvado. A lareira, de 4 côvados de altura. Da lareira para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. A borda ao redor dela, de meio côvado, e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado. Os seus degraus olharão para o oriente. E o Senhor me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: são estas as determinações do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás 1 novilho para oferta pelo pecado.
Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da fiada, e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito e, do rebanho, um carneiro sem defeito. Oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e, do rebanho, um carneiro sem defeito. Por 7 dias, expiarão o altar e o purificarão, e, assim, o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, será que, ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 44. Então, o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Depois, o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então, caí rosto em terra. Disse-me o Senhor: filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos, tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Dize aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. Violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. Antes, constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Assim, diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir.
porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço, e de tudo o que se fizer nele. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles. Quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo, tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles ao átrio exterior, ao povo, despirão as vestes com que ministraram, pô-los-ão nas santas câmaras e usarão outras vestes, para que, com as suas vestes, não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelo meu direito julgarão. As minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam, somente por pai, ou mãe, ou filho, ou filha, ou irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Não lhes dareis possessão em Israel, eu sou a sua possessão. A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e a pela culpa eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves e de animais. Salmos de número 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta,
Louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Segunda Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam
a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Esse foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco.